Vasco da Gama. Fala família vascaína, aqui é Erasmo Romão comandando mais um Vasco 10 desta quarta-feira, dia 2 de julho. E você aqui com a gente, se não for inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele like, aquele comentário com seu nome, é importante porque no final sempre rola um abraço e compartilha com os amigos. Compartilha aí com os amigos. Nosso Instagram, @Vasco10, dá uma comparecida por lá, fortalece por lá também. E o Vasco trabalhando em silêncio, né? E a torcida tem que ter paciência, né? O tempo só é bom para quem sabe esperar. E já estamos aí numa semana que vai ter jogo no sábado, então você já vai preparando o seu coração, porque o Vasco vai entrar em campo, e aí, rapaz? Aí aquilo. Aliás, o Vasco começou a engrenar, né? Venceu o São Paulo, aí acabou o campeonato. Não tem graça isso, né? Quando o Vasco tá naquela rameira, perdendo, empatando, um sufoco tremendo, jogo a cada 3 dias. Quando o Vasco começa a engrenar, mostrar um futebol bacana, para o campeonato, esses camaradas. Mas sábado estamos de volta, sábado o Vasco voltando a campo e você acompanhando tudo, né? As movimentações do Vasco da Gama. O executivo, né, de futebol, o Admar, tem sido elogiado, né, pela seu cuidado aí com as suas tarefas, né? Os empresários têm gostado muito da maneira de ser, né? E o homem tem indicado nomes aí, né? Inclusive o Gilson vai trazer algumas novidades aí, questão de nomes, né? Vamos passar para o Gilson então, né, Gilson? Traz aí da fria São Paulo novidades do Vascão. Olá, Erasmo! Olá você que está chegando a Vasco 10. E o Vasco continua à procura de jogadores para os lados do campo no mercado da bola. O nome dessa vez é do atacante Alan Minda. Jogador equatoriano, tem 22 anos de idade e joga no Cercle Bruges da Bélgica. É um atacante muito rápido que joga tanto pela direita como pela esquerda. O jogador fecharia uma lacuna importante no time de Fernando Diniz. Outro jogador que está sendo sondado pelo Vasco é o zagueiro Rafael Toloi. Rafael Toloi tem 34 anos, joga na Roma da Itália e o zagueiro quer voltar ao futebol brasileiro. Junto com o Vasco, o São Paulo também pensa em repatriar esse jogador. O Vasco está esperando o jogador baixar a pedida para poder fazer uma oferta a Rafael Toloi. Alan Saldívia, falamos aqui, programas anteriores, que o Vasco teria interesse nesse jogador. A transação envolveria o meio atacante Jean Davi. Jean Davi indo para o Colo-Colo do Chile e o zagueiro vindo para o Vasco. A imprensa chilena dá como certa a saída desse jogador. O endereço seria o Vasco da Gama. Vamos ver se essa transação vai se concretizar. Erasmo, o Vasco ganha um novo camisa 10. Com a saída de Dimitri Payet, a camisa 10 foi oferecida a Felipe Coutinho, que no seu novo ciclo com o Vasco da Gama terá a missão de envergar essa pesada camisa de Roberto Dinamite. Portanto, Erasmo, boa sorte aí ao nosso cria, ao nosso Felipe Coutinho. Ficamos por aqui. Amanhã a gente volta com mais informações sobre o Vasco da Gama. Um abraço e até lá. É isso aí, Gilson, trazendo as notícias do Vasco da Gama. Não tem muitas coisas, muitas novidades, não, né? O nome da vez aí é o equatoriano Alan Minda. Jogador aí de novo, né? Um garoto novo. Segundo as análises, é um jogador muito rápido. Aquele pontinho que o Vasco precisa estar buscando no mercado. Então, vamos aguardar aí se haverá progressão. Eu, na minha humilde opinião, cara, o futebol brasileiro está ficando muito abaixo com o colombiano, com os argentinos que vêm, né? O Vasco precisa investir na base. Na base não tem ponta. No sub-17 e no sub-20 não tem ponta. O único que tem é o Juninho. Então o Vasco precisa captar jogadores
para suprir o profissional futuramente. Senão todo ano tu tem que comprar um ponta e você não vende. O ponta todo mundo quer, na Europa fica tudo de olho nos pontinhos. O Vasco tem que produzir esses caras também, né? Então, olhar para frente para futuramente colher frutos. Senão, se você não plantar agora, você não vai colher fruto nunca. Sempre gastando dinheiro, né? Vamos ver com quem o Vasco fecha e que venha jogador que para somar ao nosso elenco. Apostas não está dando mais não, a gente não está no momento de apostar não, a gente está no momento de tiro certo, né? E a gente confia, eu pelo menos confio muito no executivo, aí estou aguardando, né, para ver os resultados do seu trabalho. Sobre a 10 com Coutinho, bacana, né? A 10 tem que ser identificada com o Vasco. Para dar 10 para os caras aí, nos últimos anos, foi duro. Foi duro ver a 10 nas costas de certos jogadores aí que dava vergonha de ver, né? E a camisa 10 do Vasco tem que ser com um jogador identificado, com um jogador bom de bola. Se não for jogador identificado nem bom de bola, nem precisa dar. Não, deixa a 10 parada mesmo, que não... tem que honrar essa camisa, gente. E ultimamente, alguns jogadores aí, os últimos 10 do Vasco, caramba, foi uma vergonha atrás da outra, né? Nesta quarta-feira, temos o Sub-20 do Vasco em campo. O Campeonato Brasileiro Sub-20 está chegando na sua reta final, 16ª rodada, vai até a 19ª, então falta 16, 17, 18, 19. Faltam 4 rodadas para o Vasco. O Vasco é o 9º colocado com 23 pontos. E o Palmeiras, né, o seu adversário, o jogo é em São Januário, o Palmeiras é o 1º colocado com 33 pontos. O Palmeiras fazendo um trabalho de base espetacular, sempre trazendo aí pra gente novidades de jogadores, né, integrando seu time profissional. Já vendeu gente pra caramba por um caminhão de dinheiro, né, aí dos últimos 4 anos, aí já foram mais de R$1 bilhão em vendas aí, e tem outros jogadores promissores aí para sendo revelados que poderão ser vendidos aí para o mercado europeu e sempre numa soma bacana. Esse é um exemplo para a gente. Detalhe que o Vasco é o 9º colocado, os 8 primeiros passam para a próxima fase. Então o Vasco vai ter uns confrontos interessantes. Se o Vasco vence o Palmeiras, ele fatalmente já estará entre os 8 primeiros, tá? Porque ele passa uma equipe que já jogou, né? Está um ponto à frente. Ele vencendo, ele retoma, ele fica entre os 8 primeiros. Tem que vencer o Palmeiras, um jogo difícil pra caramba, mas o jogo é em São Januário. Tá? E aí, nas outras 3 partidas que vão sobrar, o Vasco tem alguns confrontos interessantes para sacramentar a sua passagem e ficar entre os 8 primeiros para passar para a próxima fase do Brasileirão Sub-20. É a molecada do Vasco aí, né, trabalhando. O Vasco tem uma base interessante, uma base boa, com bons jogadores, tem amplas condições de se classificar à próxima fase. Bem, pessoal, então, reforçando, tem que aguardar, porque agora são momentos de fechar o contrato aí com o Thiago Mendes, né, se acertar os pormenores, questão de grana, questão de tempo de contrato, isso aí é um puxa de lá, um puxa de cá, mas o homem está sentado com o Vasco, no caso do Thiago Mendes, então ele vai se achar um denominador comum. O Coutinho também está em processo de desligamento lá do Aston Villa, e então aguardar. É interessante que o Aston Villa, o Coutinho nem poderia estar treinando no Vasco. O Aston Villa concedeu que ele continuasse treinando, já que o contrato do Coutinho já voltou com o Aston Villa, né? Inclusive, o Aston Villa não tem a mínima vontade de continuar com o Coutinho, só tem 1 ano de contrato, lá ele ganha um valor interessante, né? Bem alto, e que o Aston Villa não quer mais ter essa despesa, né? Então, nos próximos dias, com certeza, vai acontecer o distrato, o novo contrato com o Vasco da Gama. É bem provável que ele faça um contrato de trabalho para jogar, né, contra lá, o Montevideo Wanderers no sábado, grande procura de ingresso. Então, vamos aguardar os fechamentos aí
da movimentação do Vasco no mercado. O meu grande abraço vai para João de Deus, de Puxinanã. Esse cara está sempre com a gente pode contar com a galera de Puxinanã. Paraíba é muito Vasco, né? O pessoal festeiro aí, o pessoal que está sempre junto com a gente agradece muito as visualizações, agradece muito aí os comentários, os likes. Compartilha com mais gente aí para fazer o canal Vasco 10 crescer, né? E você que está chegando por aqui, não é inscrito, se inscreva no canal, aquele like, comentário, o seu nome, sua cidade é importantíssimo para a gente deixar aquele abraço para você lá no Instagram, @Vasco10RD, tá? Qualquer momento ou amanhã a gente volta com mais informações do Vasco da Gama. Um grande abraço, galera. Vasco 10, você torce por aqui. Vasco da Gama.